Boa tarde. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou a Ivone, sou enfermeira aqui do GV e sou responsável pela imunização. Então, a parte da imunização é o que a gente vai falar agora, tá? Vamos falar da cobertura vacinal e vamos falar do esquema vacinal VIP e VOP. Lembrando que nós acabamos de sair de uma campanha de vacinação contra pólio e também estamos ainda numa campanha de multivacinação, ok? Vocês fiquem à vontade para interromper caso necessário, ok? Isso aqui, todas as nossas aulas, com exceção das coberturas vacinais, né, que a gente tirou do site de referência nosso, do CDNI, a gente tirou dos planos de mitigação e do plano estadual. Então, assim, essa incidência de casos de pólio, cobertura vacinal, de 1968 a 2015 e depois 2018 a 2020, a gente vê que tinha-se muito casos de pólio e depois que iniciou a vacinação, houve o quê? Uma queda. Quando você tem casos e você inicia a vacinação, o que aconteceu? Houve uma queda no número desses casos. Porém, em 1986, teve uma epidemia no Nordeste. E aqui, em 1989, nós tivemos o último caso no Brasil. E depois, de 1990 até 2001, nós tínhamos o certificado de erradicação da polio nas Américas. Esse último caso nosso aqui, de 1989, foi o caso de Teodoro Sampaio. Então, é um caso que sempre a Marinês Gonzalez, quando trabalhava aqui com a gente, ela sempre discutia, falava desse caso, porque foi da época dela. Não é caso que nós vivenciamos, nós nunca vimos um caso de polio. E aqui os números de casos de pólio, lá era o nacional, aqui é o estadual, que também tem a mesma evolução. Você tem um número de casos elevados, porém, quando você inicia a vacinação, automaticamente você tem uma redução. Você tem uma redução nesses casos. E qual que é uma das melhores? É uma doença imunoprevenível, a poliomielite. Então, o que a gente tem? A gente tem vacina. Então, para a gente ter casos de pólio, isso significa que está tendo o quê? Falha nos nossos esquemas de vacina. Então, as crianças não estão sendo vacinadas. A Érica já falou aqui sobre os possíveis... Quais são as dificuldades que estão sendo encontradas para as pessoas não vacinarem? Isso daí foi uma coisa que a gente já discutiu em reuniões anteriores, que a divisão de imunização já tinha falado. Por que os pais não estão levando os filhos para vacinar? Então, tem N variáveis aí. E qual o esquema hoje? O esquema para as crianças menores de 5 anos. É o esquema VIP-VOP. Então, para as crianças menores de 1 ano, nós fazemos o quê? 3 doses de VIP. Com qual faixa etária? 2, 4 e 6. E depois, aos 15 meses e aos 4 anos, nós fazemos o quê? Um esquema de reforço da VOP, da polio oral. Isso é para criança imunocompetente. Então, isso é a nossa rotina. Em casos de paciente imunodeprimido, a gente não vai usar esse esquema. Então, são esquemas, o esquema para o imunodeprimido é o esquema VIP. E quando eu tenho um imunodeprimido dentro de casa, a criança é uma imunocompetente, mas ela convive com alguém que é imunodeprimido, como são os casos hoje dos pacientes oncológicos, transplante de medula, transplante de órgãos sólidos. O que acontece com esses pacientes? Esses pacientes, a criança que tiver convivendo dentro dessa casa não pode receber esse esquema VIP e VOP. Ela tem que receber somente o esquema VIP por conta do risco do imuno comprometido, ok? Então,
que acontece? Se nós tivéssemos elevadas coberturas vacinais, e vocês vão ver como que está a cobertura vacinal do estado de São Paulo, como que estão as nossas coberturas vacinais, o risco já era um risco mínimo. Mas a gente vai ver que não é o que está acontecendo desde o ano de 2016. A OPAS, lembrando que todas essas ações que a Érica falou aqui, do plano de mitigação, do plano estadual, do plano municipal, que são os planos que vocês irão realizar, os que não tiverem dificuldade para fazer isso dentro do município, vai ter como apoio o GVE. Lembrando que também nós aqui vamos estar trabalhando com o quê? Se tiver casos suspeitos, tanto o GVE vai ser uma cadeia, município, GVE, Estado, Ministério e a OPAS. Então, todo mundo vai trabalhar junto. Por quê? Porque é de interesse internacional. Não é uma doença de interesse nacional, mas sim de interesse internacional. Então, falando sobre imunidade de rebanho, o que acontece? Nós, a vida inteira, trabalhamos com a vacina VOP. O que acontece com a VOP? A VOP, quando a criança toma a VOP, esse vírus entrar dentro da mucosa, ele vai fazer uma replicação viral dentro do intestino da criança. O que acontece? Quando ela elimina esse vírus no meio ambiente, as outras crianças, elas vão fazer o quê? Que não foram vacinadas. Elas podem ter imunidade de rebanho por conta do contato com esse vírus, tá? Então, igual a Érica já falou, a Ana Paula também falou, quando você colhe uma coleta de fezes para pesquisar vírus, fazer um isolamento viral, o que tem que pensar? Você pode achar hoje o quê? O poliovírus 1 e o 3, se a criança for recentemente vacinada, porque essa criança vai ter esse poliovírus. Aqui fala desses vírus, que são vírus vivos, né? Vírus vivos atenuados, porque eles diminuem a capacidade de produzir paralisia, tá? Só que eles se reproduzem, eles persistem no intestino por 6 semanas. Isso numa criança imunocompetente, porque se você tiver isso num paciente imunodeprimido, esse vírus ele vai ficar anos sendo eliminado no nosso ambiente. E a outra vacina que nós temos hoje, que é a vacina que nós realizamos nas crianças menores de 1 ano, que tem os 3 poliovírus, só que é uma vacina inativada. Essa vacina ela não faz replicação no intestino. Então, essa vacina ela tem o quê? Ela tem vírus inativado, vírus morto, tá? Então, ela não tem essa capacidade de replicar dentro do intestino. Portanto, ela não foi associada a casos de poliomielite paralítica derivados da vacina. O que eles acharam foi o VOP1, principalmente o VOP1, que isso daí nós não vamos estar falando, porque o nosso foco aqui hoje não é estar falando sobre o vírus derivado da vacina, mas o nosso foco é prevenir que a polio é dentro do nosso município, dentro do nosso estado e dentro do nosso país, ok? E o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que nós temos que fazer o nosso feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? É vacinar, atingir altas coberturas vacinais. Atingir altas coberturas vacinais no município pequeno, como o município de Ayumas. A Fernanda, se estiver aí me assistindo, Fernanda. Então, ela tem que ter o quê? Se ela tem 100 crianças para vacinar, dessas 100 crianças, qual que é a cobertura dela? 95%, Ivone, mas 95% é a minha meta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vacinar 100%. Se eu tenho 100 crianças dentro do meu município menor de 1 ano, eu tenho que vacinar 100 crianças. Porque se eu vou deixar essas 5 crianças para trás, essas 5 crianças vão formar o quê? Bolsões suscetíveis. Então, eu não posso deixar que isso aconteça. Então, a meta é 95, mas eu sempre tenho que trabalhar com uma meta superior à meta que é estabelecida. Aqui é o calendário de vacinação, essa é da norma técnica do programa de imunização, nós acabamos de enviar essa norma técnica para vocês, tá? Então, assim,
Aqui, basicamente, é o que eu falei. Crianças menores de 5 anos. 3 doses de VIP em menor de 1 ano, com 2 reforços de VOP em 1 ano e meio e depois com 4 anos. Lembrando que isto é para criança imunocompetente. Por exemplo, Santa Anastácia um dia ligou, Ivone, eu estou com uma criança aqui que mora com os avós, que fica, não é que mora, passa o dia com os avós, e o avô é o paciente oncológico. O que eu faço? Estava na campanha da VOP, eu vou fazer VOP nessa criança? Não pode fazer VOP nessa criança. Por quê? Porque essa criança convive com alguém que é imunodeprimido, ok? E quando eu tenho uma criança de 7 anos ou mais e adolescentes, lembrando que esses adolescentes, esses numerozinhos que tem aí, ó, nós acabamos de dar um treinamento no município de Presidente Prudente, semana passada e há 15 dias atrás, que a gente sempre fala que esses números aqui, tá? Que tá a Eliane aqui, que é minha parceira, não me deixa errar, quando eu vou para errar, ela me corrige. Esses números aqui, eles valem, tem um rodapé. O que acontece conosco? Para a gente falar sobre vacina, nós temos que nos atentar aos mínimos detalhes. Por quê? Porque a informação, muitas vezes, está onde? Nesse número pequenininho. 7 anos ou mais adolescentes. Pelo ECA, adolescente até 19 anos de idade. Então, eu vou fazer VIP em qual faixa etária? Até 19 anos de idade. Quem? Uma criança que chegou para mim e que nunca foi vacinada. Uma criança que chegou para mim e que não tem carteira de vacina, não tem registro. O que eu vou fazer? Eu vou vacinar essa criança. Com qual vacina? Com VIP. Por quê? Porque tem os 3 poliovírus. Esse daqui está muito bom, tá? Esse quadro é o calendário de vacinação da criança e do adolescente. Então, em relação à VIP aqui, ó, não vou falar das outras vacinas, porque hoje o nosso foco não é falar das outras vacinas, mas lembrando que no plano eles falam que tem que ter cuidado também com a cobertura vacinal em todas as vacinas, em todas as doenças que são imunopreveníveis. Então, quando a gente fala aqui em VIP, a gente tem que lembrar, são 3 doses em menor de 6 meses. A Ivone, a criança vai viajar, vai para um país de risco, e essa criança está com 5 meses. O que eu faço? Eu tenho que lembrar qual é o intervalo mínimo que eu posso fazer essa VIP. Essa VIP eu posso fazer com intervalo mínimo de 30 dias. Tem 30 dias ou mais que essa criança foi vacinada a segunda dose, vai para uma região ou vai para um lugar, mas a mãe confia de vacinar comigo, eu não posso negar de vacinar essa criança. Eu vou estar vacinando a criança e vou garantir que essa criança foi vacinada. Por quê? Porque ela está dentro da faixa etária preconizada. Eu vou usar isso na minha rotina? Não vou usar isso na minha rotina. Isso são casos atípicos, ok? Lembrar que a gente vai fazer VOP quando? Eu vou fazer VOP nessa criança, olha aqui, ó, VOP B. Por quê? Porque hoje a VOP que nós utilizamos é a VOP bivalente. Ela só tem 2 poliovírus. Poliovírus 1 e o poliovírus 3. E por que não tem o poliovírus 2? Nós que estamos trabalhando aqui com imunização, em 2016, foram recolhidas todas as vacinas que era a VOP trivalente, que tinha os 3 poliovírus. Foram recolhidos de todas as unidades, quem estava no município lembra disso? Foram recolhidos porque nós tivemos que desprezar todos, tivemos que garantir, vocês tiveram que assinar documentos que não tinha mais essa vacina dentro do município, ok? Aqui também, dentro da norma técnica de imunização, nós temos as vacinas poliomielite, a inativada, 1, 2 e 3, que são os 3 poliovírus, e a VOP, que é o poliovírus atenuado, 1 e 3. Ações de vacinação. Isso também está no plano de vocês, tá? E a gente colocou aqui, ó, será realizado pela equipe da área de abrangência onde foi detectado o evento ou surto. Tem um caso de PFA lá aqui no município de Presidente Prudente e é lá no bairro do Parque Cedral. O
que acontece? As ações de vacinação, o que ela vai ter que ver? Onde que está esse caso? Vai ter que cercar esse caso? Quem são as pessoas que estão convivendo com esse caso? E essas ações, elas vão ter que ser como? Compartilhadas. A gente sempre falou aqui em trabalhar a integração, vigilância epidemiológica, atenção básica, ESF, e agora é a hora. Nós fomos para São Paulo numa reunião onde estava a vigilância epidemiológica, os articuladores da atenção básica, a vigilância epidemiológica municipal. Por quê? Porque as ações elas vão ter que ser realizadas em conjunto. Agora a engrenagem tem que funcionar, não tem para onde correr. Nós vamos ter que trabalhar todo mundo junto, por quê? Nós vamos ter que ter respostas, tá? Então, as ações de imunização, elas vão ter que estar junto com todo mundo aí. Todo mundo vai ter que fazer, divulgar, vai ter que estar trabalhando. E aqui fala, ó, a definição para a área de abrangência das ações vai ser definida de forma tripartite. Então, vai ser município, Estado, Ministério, e ainda vai ter o quê? A Organização Mundial de Saúde, que é o apoio da OPAS. Então, a ação, ela não vai ser municipal, ela vai ser uma ação em conjunto com todo mundo. Se acontecer o caso, todo mundo vai ter que trabalhar junto e lembrar que é município, Estado, Ministério e a Organização Mundial de Saúde, tá? Em relação ao uso da VOP monovalente. Ivone, mas a gente não tem a VOP monovalente. Não, nós não temos, o Estado não tem, o Ministério não tem, tá? Neste momento. Então, se a gente tiver um caso, tá? Um evento ou um surto causado pelo poliovírus tipo 2, o que a gente vai ter? Tem no Plano Nacional de Resposta, se tiver, nós vamos ter que solicitar essa vacina, a VOP, monovalente. Existe um fluxo pré-estabelecido já pelo Ministério e em caráter de doação através da Unicef. Então, a Unicef tem essa vacina lá, eles vão estar distribuindo essa vacina conforme a necessidade. Então, teve um caso no município, foi detectado um evento de uma paralisia flácida aguda ou um surto, o que vai acontecer? As ações vão ser desenvolvidas conforme a Érica colocou lá o fluxograma. Então, o fluxograma começa lá no município e vai subir. Então, vai ter o caso lá e todas essas ações vão ser disseminadas, né? Vão ser discutidas, e isso a gente tem um tempo para fazer tudo isso. Vai ser uma coisa muito, assim, acelerada. E o uso da VIP? Tá? A VIP, ela vai ser recomendada somente para os contatos de um caso de poliovírus 2, mas esse caso, se for um caso de infecção, tá? E nesse caso vai ser utilizado o esquema completo por via intramuscular. Estoque de vacina. Ivone, se tiver um surto e eu tiver que vacinar toda a população do município de Presidente Prudente, o que eles asseguraram para nós lá, na reunião que a gente foi? Que essas ações vão ser discutidas por quê? Porque não é só a vacina, tem a questão dos insumos, agulha, seringa, equipes, tudo isso vai ser discutido, desculpa, está aparecendo aí, né? Tudo isso vai ser discutido, fala aqui, Otávio, tudo isso vai ser discutido como? Vai ser discutido através da vigilância epidemiológica municipal, regional, estadual, ministério e a OPAS. E aqui está falando, não é recomendado o uso da VIP para responder a surtos causados por poliovírus tipo 2. Então, o que a gente vai fazer? Isso daqui vai ser uma discussão, tá? Nós vamos discutir. Agora, o que nós precisamos neste momento? Neste momento que nós não temos caso, tá? Vai ser elaborado esse plano e nós temos que pensar. Nós temos que guardar muito bem as vacinas que nós temos, cuidar muito bem da nossa rede de frio, vacinar as nossas crianças. Município de Emilianópolis, a Regina, que tem aí
30 crianças, 40 crianças menores de 1 ano, tem que garantir que 100% dessas crianças sejam vacinadas. Ah, ela tem 50 crianças na faixa etária de 1 ano a menor de 5 anos. Ela também tem que garantir que 100% dessas crianças estejam vacinadas. Ivone, mas a meta é 95%. Não dá para a gente trabalhar com uma meta de 95% no município pequenininho. A gente tem sempre que pensar em abranger maior meta, atingir cada vez mais a nossa população. E a gente vocês têm dentro do município, fora os sistemas de informação, porque a gente sabe que o sistema de informação pode ser que ele não funcione no momento em que mais nós precisamos. O que acontece? Não é, Doeli? O que acontece? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que estar com as nossas fichas de registro. A gente tem que estar com os nossos fichários na sala de vacina. O GVE 21 não aboliu o fichário, então nós temos que ter esse fichário e temos que saber quais as nossas crianças que estão faltosas. E se estão faltosas, nós temos que ir atrás desses faltosos. Esses aqui são os componentes que poderão exigir previsão orçamentária na área afetada diante da detecção de poliovírus ou surto de poliomielite. Eu vou falar da vacinação, especificamente porque a Érica, ela foi muito bem, tá, na apresentação dela, quando ela falou do plano de mitigação, do plano municipal da polio, a Ana Paula também. Então, assim, eu não vou adentrar nas outras ações. Eu acho que a gente tem que focar. Então, meu foco aqui é vacinação. Então, na vacinação, desenvolvimento e envio comprovante de vacinação para registro das doses aplicadas. Isso é muito importante. Por isso que funcionário da sala de vacina não pode estar fazendo rodízio com funcionário da sala de vacina. Nós aqui do GVE, nós tínhamos falado que nós iríamos treinar todos os treinamentos de imunização, nós iríamos treinar somente a enfermeira responsável pela VE, mas que essa enfermeira ia ser responsável, esse enfermeiro ia ser responsável por repasse das informações, ia ser um multiplicador. Mas em visita aos municípios, nós estamos vendo que há uma falha na comunicação. Então, nós precisamos agora abranger o maior número de pessoas possível. Então, quando nós realizarmos uma reunião aqui, nós vamos voltar ao que era antes. A gente tem que utilizar estratégias que nós temos que voltar ao que funcionava antes, tá? Então, envolver os auxiliares e técnicos de enfermagem aí nas nossas reuniões, ok? Quero aqui parabenizar, aproveitar esse momento, tá? Que nós estamos aqui em 35 participantes e parabenizar o município de Presidente Prudente pelas ações que foram desenvolvidas, tá? E convidou o GVE para estar participando de um treinamento para suas equipes. Foi excelente, foram 2 tardes muito boas, tá? Pelo menos para nós aqui do GVE, porque o que a gente observou? O município de Presidente Prudente repassa, a gente passa as informações e ele multiplica. Então, quer dizer, e agora eles estão aumentando o horário de atendimento. Foi deixado claro lá pelo pessoal da Vigilância Epidemiológica que agora a sala de vacina funciona o dia inteiro. Uma estratégia ótima, melhorou, tá? Ah, não está dando mais só nos dias de semana. Vai ter que melhorar, e se necessário, vai ter que abrir um final de semana por mês, mas isso tem que ser divulgado. Então, as ações que vai desenvolver, é por isso que precisa de um plano, porque através desse plano vocês vão ver as dificuldades que vocês vão ter, as fragilidades e desenvolver as ações necessárias. Disponibilidade de equipamentos de internet para registro online. Se a internet não estiver funcionando, vocês têm ficha registro, a ficha registro não, vocês não, naquele dia não tem internet, no outro dia, imediatamente eu já tenho que lançar essa dose aplicada. Município de Alfredo Marcondes, nós fomos fazer uma visita técnica lá. O que acontece? Elas falaram, Ivone, a gente não estava atingindo cobertura vacinal, por quê? A gente estava com problema no registro das doses do ESUS. E a gente contratou, pagou um técnico de informática, uma pessoa que mexe com o ESUS, e que veio aqui, deu treinamento para a gente, orientou a gente. Então, às vezes é necessário
né? O gestor municipal tem que estar envolvido nessas ações, porque às vezes é necessário recursos financeiros para estar contratando alguém, para estar indo lá para orientar. Qual é a versão que eu estou utilizando? De repente eu estou fazendo a vacina, estou registrando, mas a vacina não está subindo para o Ministério. Por quê? Porque a versão que eu estou utilizando é uma versão diferente do... Muito bem, Marília. Presidente Prudente aí já falou, já estamos abrindo todos os sábados, 2 unidades, das 8 às 16 horas, às 16 horas, muito bem. É isso aí que a gente quer, estratégia, entendeu? Então, o município ele já está se antecipando. O plano, ele nem chegou a fazer o plano ainda e já antecipou. Nós fomos num treinamento semana passada lá em Presidente Prudente, lá em São Paulo. Tá? Passamos o dia inteiro lá estudando. Sandovalina também está abrindo uma vez por mês em horário estendido à noite. Muito bem, é isso aí, gente. É usar estratégia. Por quê? Porque hoje nós, mulheres, o ganho do nosso esposo não dá. Nós temos que trabalhar, entendeu? E enfermeira ainda tem que trabalhar em 2 lugares. Porque se for enfermeira, então, igual nós, tem que trabalhar em 2 lugares. Não tem tempo para levar filho. Tá? É isso aí. Mobilização diária de pessoal de outras áreas para a área de ocorrência do surto. Às vezes vai ser necessário contratar outras pessoas para estar indo trabalhar junto. Por quê? Porque se ocorrer caso, tem que ser rápido, tem que ser jogo rápido. E outra coisa, é igual nós falamos, vão ser ações tripartite e ainda vão ter o quê? Vai ter a Organização Mundial da Saúde aí para estar desenvolvendo essas ações em relação a toda parte, não somente a parte técnica, mas também a parte financeira, ok? Quatá todas as terças-feiras, às 19 horas, muito bem, Aline. Isso aí, pessoal. O pessoal está ligado. Muito bem, significa que vocês estão assistindo as nossas aulas. É isso aí, pessoal. Tá? Atividades a serem realizadas na investigação e os responsáveis pela realização. Falando para vocês que eu só peguei a parte de imunização, tá? Realizar a análise da cobertura vacinal nas crianças menores de 1 ano e da população de 1 a 4 anos. Esquema primário. Campanha no município afetado. Vacinação com vacina oral da polio, quanto aplicado de forma indiscriminada. É igual eu falei para vocês, às vezes... Tá? Dependendo da ação, vai ser necessário a VOP monovalente. Lembrar que isso daí vai ser a nível nacional e junto com a OPAS, tá? E realizar a intensificação de vacinação para a melhoria da cobertura vacinal. Gente, isso aqui que nós estamos conversando com vocês, nós estamos mastigando muito bem. Por quê? Porque essas ações, nós estamos lá desde há 1 mês atrás, nós estamos trabalhando com isso aqui, sabe? Tentando o máximo a gente discutir essas ações, essa equipe aqui, para chegar até vocês, ok? E aqui, os fatores de risco para aparecimento e propagação posterior do poliovírus tipo 2. Então, em menor de 1 ano, a imunidade, uma observação aqui, ó, tempo desde a retirada da VOP2. Menor de 1 ano. Aí vai ter a fase 1, 2 e 3, que são o risco de circulação posterior. É baixo, é médio, é alto. Então, a gente já viu aqui. E quem vai avaliar esse risco? Os riscos vocês já têm matriz de risco, que a Érica colocou lá a matriz de risco de cada município. Então, aquilo ali é o risco da reintrodução do poliovírus dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Então, menor de 1 ano, imunidade da população geral segue sendo alta se a imunidade das mucosas é reforçada mediante campanha de vacinação antes da retirada da VOP trivalente. Risco relativo de aparecimento inicial do vírus do sorotipo 2 alto, risco de circulação posterior baixo. Então, a gente tem que ver o seguinte, a gente vai ter que avaliar como é que estão nossas coberturas vacinais, como é que estão essas crianças. Essas crianças aqui, menor de 1 ano, elas não receberam a VOP trivalente oral. O que elas receberam? A VIP.
tá? Então, isso daqui vai ser avaliado conforme a hora que vocês forem fazer o plano e a hora que vocês tiverem um caso, a gente vai ter que sentar, tá? Provavelmente nós vamos ter que estar junto com vocês, tá? Nós vamos ter que trabalhar em campo junto com vocês, porque são ações que a gente nunca viu. E são ações que nós vamos ter que agir junto com vocês dentro do município, ok? Caiabu vai abrir aos sábados para atualização vacinal. Muito bem, Caiabu. Parabéns aí, tá? Eliana Tarabaia, abrimos alguns sábados. A Noeli colocou aí, abrimos alguns sábados e também fizemos a vacinação nas creches e escola. Muito bem. Isso aí, gente, tem que... É igual eu falo para vocês. Onde que a gente tem que ir? Onde está a população-alvo. Tá? Eu tenho que ir aonde está a minha população. Se a minha população não vem até a UBS, eu tenho que ir até ela. Eu tenho que ir nas escolas, eu tenho que ir na creche. Outra coisa que a gente tem que fazer são nas reuniões. Vocês têm reuniões de gestante, reunião de hipertenso, reunião de diabético. Ah, mas é o idoso toma conta do netinho. É isso que a gente vê hoje. Então, a gente tem que fazer uma sensibilização dentro do nosso município e envolver todo mundo. O envolvimento principal são dos órgãos de saúde, mas a gente tem que lembrar que a nossa população é uma população que tem que ser envolvida nas nossas ações. Ela é o alvo nosso. E outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, nas igrejas, tá, tem missa na igreja, tem que falar para o padre, olha, padre, está tendo... campanha, padre, fala para as crianças serem vacinadas, a gente tem que usar os nossos meios de comunicação. O município de Tarabaia tem um alto-falante lá do seu Heitor, nem sei se tem mais, tá? Na época que eu morava lá, tinha. Então, assim, tem um alto-falante do seu Heitor, né, Noeli? Nem sei se tem mais. Mas o alto-falante do seu Heitor, todo mundo que passava na rua ouvia. Hoje, lá na minha cidade, eu falei, Marcos, tem um cara que vende sorvete, e que ele passa lá no município com a caixa de som, e o sorvete lá, o carrinho de sorvete, uma caixa de som. Ele faz propaganda. Então, que a gente utilize os meios de comunicação que a gente tem, atingir o povo, ok? Então, a população-alvo, os esforços vão estar concentrados nas crianças menores de 5 anos, se a gente tiver um caso, tá? E vai ser como? De forma indiscriminada. Para quê? Para que outros grupos de faixa etária não sejam atingidos. Ok? Lembrar que toda ação vai ser município, GVE, Estado e Ministério da Saúde e a OPAS, ok? E o número de campanhas de vacinação em intervalos, eles falam em até 3 campanhas em cada grupo-alvo. E essas 3 campanhas têm data para começar e têm data para terminar. E aqui são as etapas de campanha de vacinação, o tipo de vacinação a ser utilizado e o intervalo entre essas etapas. Então, aqui fala, primeira etapa, resposta rápida, com a VOP monovalente. Igual eu falei para vocês, a VOP vai ser cedida pela Unicef. O cronograma de execução dentro de 14 dias. Qual a estratégia de vacinação indiscriminada para as crianças menores de 5 anos? E o tempo de duração? O ideal é que essa campanha seja executada na área definida em até 2 dias, podendo ser realizada em até 4 dias. É por isso que vocês têm que trabalhar com atenção básica, com ESF, as articuladoras da atenção básica está aí, Vani está aí, que foi com a gente em São Paulo, a Maria Helena, não sei se está aí, a Maria Helena é de Venceslau, mas elas foram com a gente lá. E elas viram tudo isso aqui foi desenrolado lá na nossa reunião, nós passamos um dia para estudar isso aqui. Então, assim, a VOP monovalente com poliovírus 2 não tem, a gente tem que solicitar, mas essa ação vai ter que ser executada em 2 dias, podendo ser executada em 4. Mas quem quer trabalhar com 4? Você quer trabalhar com 2, você quer vacinar, você quer emergência internacional. A segunda etapa, com a VOP monovalente também, dentro de 28 dias, indiscriminada, tá? População menor de 5 anos, também mínimo 2 dias, máximo 4 dias. Terceira etapa, VOP monovalente, dentro de 6 a 8 semanas, indiscriminada para menor de 5 anos, 2 dias, máximo 4 dias. E a operação limpeza? Operação limpeza é o quê? É uma varredura.
é não deixar ninguém vacinado, tá? Ninguém se vacinar. E essa vacinação aqui vai ser o quê? Seletiva. Por quê? Se você não conseguiu pegar aqui, ó, nessas 3 etapas aqui, você vai pegar aqui nesse final. Chegou uma criança que não estava dentro do município, porque estava em outra região e veio para o município, tá? Estava morando com o pai, agora não está mais morando com o pai, veio morar com a mãe. Então, são casos que podem acontecer, e aí a gente tem que fazer a operação limpeza, ok? E aqui fala, ó, a primeira campanha de resposta rápida deve ser realizada na localidade de residência do caso, um município pequenininho, como Caiabu, que tem 2.500, 3.000 habitantes, não me lembro, tá? Eu estou chutando aqui. Então, assim, vocês vão ver que essa tomada de decisão não é só do município, é tripartite, município, Estado, organização, o Ministério da Saúde e a OPAS, tá? Após a realização da análise de risco de propagação. É diferente do município com mais de 100.000 habitantes, que é o município de Presidente Prudente, ok? A área ser vacinada. A vacinação, ela tem que iniciar aonde? Onde tem um caso, tá? Onde foi detectado esse poliovírus aqui. E, posteriormente, vai ser ampliada para a área de risco de propagação. E a gente tem que ter o quê? A gente não tem VOP monovalente, é igual eu falei para vocês, ela vai ser cedida pela Unicef. Então, isso aqui nós vamos ter que pedir, tem um formulário específico. Eu acredito que vocês já leram o plano, e lá no plano tem até o link para vocês solicitarem, no caso de ter. Mas, assim, se tiver um caso, todo mundo vai saber por quê. Porque vocês vão ter que trabalhar junto com a gente. E como que a gente vai avisar? Hoje, nós temos o GBE aqui nos finais de semana com plantão, que a Ana Paula coloca lá. No caso desse daqui, emergência, os nossos celulares vão ficar à disposição. Ah, não está no WhatsApp, está desligado. Telefone, tá? Sinal de fumaça, mas eu vou falar que aqui no meu município eu tenho um caso suspeito de poliovírus, de paralisia flácida aguda, ok? E as demais regiões de saúde do estado de São Paulo vão monitorar a cobertura vacinal, lembrando que a meta é 95% e menor de 1 ano, e também menor de 5 anos, tá? E a busca ativa em crianças de 1 e 4 anos sem a D3 da VIP. Por quê? Porque a VIP tem os 3 poliovírus, ok? A solicitação da vacina. Então, igual eu falei para vocês, não vou ler nada disso daqui, tá? O que eu vou falar para vocês? Tem um suspeito, tem um evento, ou tem um surto no município, o que a gente vai fazer? GBE Estado Ministério Unicef. E tem um link para a solicitação dessa vacina. Até aqui, beleza? Porque agora eu vou falar das coberturas vacinais. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então vamos lá. Tá, então vamos lá. Nós vamos terminar às 5 horas, tá? Cobertura vacinal. Primeiro reforço no ano de 2021. Vocês vão ver que eu peguei uma série histórica aí desde 2016, tá? Eu coloquei isso aqui porque isso aqui tá muito gritante. Eu falei, gente, primeiro reforço, olha como está isso aqui. A gente está com cobertura aí em 4 municípios. Município de Ayumas, Emilianópolis, Santo Expedito e Tarabás. Santo Anastácio está zerado o ano de 2021. Entendeu? Estrela do Norte, 26,19. Então, assim, aí você fala para mim, Ivone, como é que está a situação? Você tem uma área aqui, que essa área provavelmente pode estar amarela, mas olha aqui os vizinhos dela. Imunidade aqui, né? Vacinação. Ah, então, o que pode ser isso aqui, Ivone? Não sei. Igual eu falei para vocês. Vocês têm um fichário. Vocês têm que olhar como é que estão as crianças de vocês, se estão ou não vacinadas. Vocês têm sistema de informação, o sistema de informação não está compatível, então, conversa com o gestor. Mas o que não pode é o município estar zerado, gente. Está zerado, não tem cobertura nenhuma.
Isso aqui é 2021. Não vacinou ninguém de 15 meses. E aqui a gente tem uma cobertura da vacina contra a polio nos municípios do estado de São Paulo. Olha como que era 2010. Olha como que a gente estava aqui. Olha como foi para 2016. Olha como é que está 2021. Olha nossas coberturas vacinais. Estão péssimas, péssimas. Tá? Aqui eu coloquei num gráfico, tá? Então, assim, aqui é o que a gente colocou lá em números, tá? Assim, para a gente ver a disparidade, né? A gente tinha que estar aqui, ó, beirando 100%, aqui 95%, e a gente não tem. 4 municípios atingiram, tá? E aqui o segundo reforço, no ano de 2021. Primeiro reforço estava desse jeito. Aí nós vamos para o segundo reforço, que é a criança de 4 anos, da volta. E aí nós tivemos Alfredo Marcondes, Machado, Ayumas, Caiabu, Presidente Bernardes, Regente Feijó e Santa Anastácio Zerado de novo. Tá? Então, Sandovalina, 24,24. Então, vocês têm que ver se o sistema de informação de vocês, o que vocês têm que fazer? Tem que sentar com a equipe, enfermeiro tem que sentar com a equipe da sala de vacina, tem que sentar, vocês vão ter que fazer uma reunião conjunto, tá? Antes, vocês vão fazer o plano e vocês vão ter que sentar e vai ter que ver o que está acontecendo, gente, com essas coberturas vacinais de vocês. Tá ou não está vacinado? Se está vacinado, por que não tem cobertura? Porque o problema é o sistema de informação, então nós vamos ter que dar um jeito no sistema de informação, tem que envolver o gestor, não tem para onde correr. Essas ações, o gestor tem que estar ciente. A Ana Paula é gestora aqui do GBE. A Ana Paula sabe tudo que acontece aqui dentro do GBE na parte técnica. A mesma coisa, tem que ser o gestor do município de vocês, o coordenador do município em relação à saúde, ele tem que saber como é que está essa cobertura vacinal. Vocês têm que passar. E aqui está desse jeito, tá? Aqui nós temos eu gosto muito de colocar em números, mas eu também gosto muito de visualizar em gráficos, tá? E a gente vê aqui, ó, Estrela do Norte, olha aqui, Pirapozinho, Santo Anastácio, Sandovalina. Os outros estão ruins. Esses estão muito ruins. Santo Anastácio está péssimo, né? Porque Santo Anastácio está zerado, tá? Então, tem criança, mas não vacinou? Cadê a equipe? Eu fui lá, tem uma sala de vacina super estruturada. A Érica aqui falou do plano. Né? No plano, o que a gente já está falando para vocês? Para aumentarem o número de salas de vacina. E sala de vacina. O Estado, se vocês abrem sala de vacina, o que nós aqui, enquanto GBE, podemos fazer? Nós podemos solicitar junto ao Estado um apoio em relação à rede de frio. Nós mandamos agora para vocês, quem tinha mais de uma sala de vacina, quem precisava de equipamentos. Eu falei para vocês, peçam equipamentos para todas as salas de vacina. Ai, Wanda, mas a minha sala de vacina lá tem, pede equipamento, tá? Vocês estão trabalhando muito com vacina monodose. Enche muito o refrigerador, a câmara de vacinação de vocês. E aqui 2022, tá? 2022 eu coloquei aqui, ó, dados, esses dados aqui eu coloquei até o mês 6. Ontem eu tirei esses dados e tirei até o mês 6, para ver se estava uma melhoradinha, né, nas coberturas vacinais, porque hoje eu tirei de agosto. Olha como que essas coberturas vacinais estão, tá? Isso aqui é menor de 1 ano. Menor de 1 ano. Quem atingiu cobertura aí? Alfredo Marcondes, IEP, Narandiba, Quatá, Ribeirão dos Índios. Os demais não atingiram. Um exemplo aqui, município de Nantes, 92,31, falta pouca criança. Laiana, Cláudia, falta pouca criança. Martinópolis tem várias salas de vacina. Tem que ir atrás dessas crianças. João Ramalho agora está com 2 salas de vacina. Tem um gestor, que é um gestor que entende muito bem de imunização, que é o Marcos, que é um gestor que trabalha muito bem, tá? Então,
Vocês têm que ver o que está acontecendo. Taciba tem uma sala de vacina maravilhosa, tá? Precisa ir atrás da população. E se está vacinando, por que não? Cadê o registro dessas crianças? E aí a gente tem essas coberturas vacinais nos gráficos, tá? Todas essas aulas vão ser disponibilizadas para vocês. Mas o que a gente quer, por exemplo, o dia que eu fui lá em Quatá, sentei lá, a hora que eu cheguei lá em Quatá para ver a sala de vacina da Aline, a Aline deve estar aí assistindo. A Aline falou, Ivone, a Aline tem uma salinha, Ivone, vem aqui um pouquinho, deixa eu te mostrar aqui como é que está a minha cobertura vacinal, e abriu lá e tal. Isso alegra o meu coração, por quê? Porque a pessoa sabe do que ela está falando, ela tira relatório, ela mostra assim para mim, Ivone, olha como é que está isso aqui, mas sabe assim, eu falei, mas tem um delay, sabe, de quando você coloca isso dentro do seu sistema, ela tem um sistema lá de vacinação, até chegar no ministério, tá? Ela falou, olha como é que está o meu arquivo, olha como é que está minhas fichas de registro, é isso que vocês têm que fazer no município de vocês têm que avaliar a cobertura vacinal de vocês. Eu estou dando o exemplo de Quatá, mas nós temos vários outros municípios aí que sabem avaliar a cobertura vacinal e sabem muito bem. Gente, não é possível que em 2022 enfermeiro não saiba analisar banco de dados. Não tem como, tá? Não tem como. A gente tem que ser, nós temos que ser analista. Outra coisa que vocês têm que trabalhar é com marketing. Vocês têm que trabalhar com marketing. Vocês têm que vender o produto de vocês estão trabalhando. E outra coisa, vender a vacina que eu falo é vender a ideia. E essa ideia tem que estar dentro de vocês. Por quê? Porque as pessoas vão sentir em vocês o quanto vocês gostam de vacina, o quanto vocês gostam de imunizar, o quanto vocês acreditam na vacina. E vocês têm que pôr funcionário que trabalha dentro da sala de vacina, que seja, sabe o quê? Comunicativo, receptivo e que tenha um excelente atendimento. Tá? Tem que ser esse funcionário. Por quê? Porque se eu levar meu filho numa sala de vacina para vacinar e não tiver uma pessoa lá como a Selminha, estou dando exemplo de Alfredo Marcondes, tá? Tem uma Selminha lá que vacina, tem a Cristiane que vacina, entendeu? Eu sou mãe, mas Ivone, você trabalha no GVE, mas eu saberia quem vacina meu filho. As mães sabem, tá? Então se identifiquem, fala para a mãe, conversa com essa mãe, sobre o quê? Sobre o estado vacinal da criança. Nós temos que ter foco. E aqui eu fiz uma análise da cobertura vacinal contra a polio nas crianças menores de 1 ano, em todos os nossos municípios, tá? De 2016 até 2022. Agora, 2022, aqui, esse asterisco aqui que eu coloquei, aqui já não está mais junho. Aqui eu peguei até agosto. Tá? Até agosto. E aí vocês viram que até agosto nós temos só Narandiba e Ribeirão dos Índios. Os outros não atingiram, tá? Agora eu não sei se é por conta do sistema de informação, tá bom? Então, esse daí fica um ponto de interrogação. Mas a gente vê aqui em 2016, olha o tanto de poucos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 municípios, de 24, 10 municípios não atingiram a cobertura. Nós tivemos um município aqui que bateu na trave, igual o Quatá, tá? Mas, em compensação, nós temos município aqui que tem cobertura baixa aqui em todos. A gente for olhar aqui em quase todos, né? Então, a gente tem que ver o que está acontecendo no município. Em 2017, estava bom ainda, meia boca. 2018, olha como estava 2018. O que aconteceu em 2018? Nós tivemos uma campanha em 2018, nós tivemos uma campanha de sarampo, tá? E aí, em 2018, fez o quê? Vacinou também as crianças contra a polio. Então, essas ações, elas vão acabar sendo refletidas aqui. É igual agora em 2022 a gente teve uma campanha. Essas ações é para ser refletida onde? Na rotina. A gente tem que ver o que está acontecendo dentro dos nossos municípios. E aí a gente tem que pensar assim, mas o estado de São Paulo
O Estado está ruim como um todo, mas a gente tem que pensar no nosso pedaço, né? A gente tem que pensar aqui no nosso pedaço. Nós, GBE, estamos pensando nos nossos 24 municípios. Mas eu vou dar um exemplo aqui do município de Presidente Prudente. O município de Presidente Prudente, ele está preocupado com o quê? Com o município dele. Como que está a cobertura do município dele? O município de Presidente Prudente tem mais salas de vacina, eles estão com 28 salas de vacina do SUS e tem 7 salas de vacina do privado, tá? Então, assim, me corrija aí, viu, Paninha ou Vânia, quem estiver ouvindo, se eu errei essa numeração aí. Regente Feijó está com 9 salas, 8 salas de vacina. Regente Feijó ia bem, ó. Regente Feijó, 2016, 17, 18, 19, 20. Aí ela deu uma queda aqui, ó, 21 e 22. Entendeu? Então, vê, ó, Regente Feijó tem várias salas de vacina. Ribeirão dos Índios, estava bem, aí em 2021 teve essa queda, em 2022 já melhorou. Então, se analisem, tá? Eu tenho certeza que vocês também conseguem fazer essa análise dentro do município. O município de Presidente Prudente pode fazer essa análise por região, por distrito. Montalvão, quantas crianças eu tenho para vacinar e quantas eu vacinei? Aqui eu peguei um geralzão por município. Tá? E aqui, as crianças menores de 5 anos. Gente, aqui eu tive que fazer, vocês vão ver que eu peguei 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver aqui, ó, os anos, primeiro reforço, segundo reforço. Olha aqui, 2016. Primeiro reforço da POLI. Olha o segundo reforço da POLI. Alfredo Marcondes. Vamos falar de Alfredo Marcondes. Márcia, ou as meninas que estiverem me ouvindo aí, por favor. Isso aqui, gente, é algum erro. É gritante isso aqui, ó. É gritante. Como é que eu tenho 41,46 em 2016 e no segundo reforço eu tenho 271,43? Eu não tenho no primeiro, mas eu tenho no segundo. Entendeu? Aí em 2017 já resolveu. E em 2016 nós temos um viés de informação aí. Em 2016 nós tivemos a mudança do sistema. Nós utilizávamos o sistema CIPNI, tá? Vocês lembram? Que foi a mudança quando a gente tinha o API DOS, depois foi para o CIPNI Desktop, e aí tinha versão que não era compatível com a versão do Ministério, depois foi para o CIPNI Web. Então, essas mudanças de versões aí, de sistemas de informação, também pode ter acontecido isso daí, a gente não sabe. Só vocês é quem sabem fazer isso aí, se fizerem isso na unha, olhando o quê? As fichas registro. E olha aqui como é que tá. Olha aqui quando a gente põe isso no gráfico, como é que fica bonito. Ó, bonito de olhar, feio de analisar. Porque a gente olha aqui Alfredo Marcondes com o primeiro reforço aqui embaixo estão as referências aqui, tá? Primeiro reforço esse azulzinho aqui, olha o segundo reforço aqui, ultrapassando os 200, estava com 270%. E aí por diante. Agora aqui é quando a gente olha aqui, Nantes. Nantes aqui, ela teve uma cobertura, se a gente olhar aqui atrás, Nantes ela teve em 2016, ó, olha a cobertura dela aqui. Ela tinha uma cobertura muito alta. Será que isso aqui não é duplicidade? Então, assim, são análises que nós aqui, enquanto GVE, o Estado, o Ministério, consegue avaliar o quê? Números, né? Porcentagem. Agora, vocês não, vocês conseguem analisar a ficha do paciente está aí com vocês, o prontuário do paciente está aí com vocês. 2017, aí Alfredo Marcondes aqui já melhorou, Álvares Machado aqui, ó, a cobertura está ruim. Ayumas, o primeiro reforço está com 150%, em compensação no segundo reforço aqui, ó, mas atingiu a meta, tá? Então, para vocês se avaliarem. Então, agora olha a Estrela do Norte aqui, ó.
Então, se analisem. Olhem, a gente fez essa análise. Aí você fala assim para mim, Ivone, é tão rápido, né? Mas se vocês soubessem o trabalho que isso aqui dá para fazer, isso aqui dá trabalho, gente. Mas eu posso falar para vocês que vale a pena vocês fazerem essa análise com os funcionários de vocês. Olhar o sistema, pegar a ficha registro e analisar. Tá? Aqui 2018, olha como que estava. Tá ruim? Estava ruim aqui em 2017, 2018 deu uma piorada, tá? 2019, Alfredo Marcondes aqui, tá ali, pau a pau, Ayumas também tá bem, Narandiba tem 140 e poucos % aqui, no segundo reforço, no primeiro reforço bateu a meta, aumentou, tá? Pirapozinho não atinge meta, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Fatá atinge meta. Então, a gente fez isso aqui para que vocês façam uma análise. A cobertura vacinal de vocês já estão na mão, tá? Nós fizemos isso aqui, nós estamos trabalhando com isso aqui desde ontem. E aqui em 2020, aí olha, desde que nós viemos de São Paulo, a Érica está me corrigindo aqui, desde que nós viemos de São Paulo. Aí a gente olha aqui, João Ramalho. Olha aqui, João Ramalho. Tá? 2020, 2 anos atrás. Cobertura vacinal aqui do primeiro e do segundo reforço. Olha como é que tá aqui. Sanspedito está bem, ó. Tudo cobertura acima de 100%. Narandiba, provavelmente, crianças que devem ter vindo de outro lugar, 2020, provavelmente tem usina de cana ali, deve ser gente que veio de outras regiões do nosso país, tá? IEP, primeiro reforço, não atingiu, mas segundo reforço foi até a mais. Então, vocês têm que dar uma olhada aí, o que está acontecendo no município de vocês. Sandovalina, olha Sandovalina, como que está, Santo Expedito, Santo Anastácio, então que vocês têm que se fazer uma autoanálise aí. E aqui 2021, Estrela do Norte continua ruim, tá? Santo Anastácio está zerado 2021, isso é muito ruim. Pirapozinho, cobertura ruim. Pirapozinho tem a sala de vacina agora do Marrafon, que foi enviado para São Paulo. Pirapozinho é um município grande em relação a outros municípios aí. Presidente Bernardes, vocês têm que pensar em estratégia de aumentar o número de salas de vacina do município. Tem uma sala de vacina central, tem que pegar as periferias. Pirapó, Santa Rosa. Pegar Santa Rosa lá na ponta, para pegar o pessoal que mora perto da antiga Brasileia ali, pegar a entrada, vocês já pegaram o Marrafon. E, se necessário, ampliar para as laterais. Tem que achar estratégias, tem que se juntar com os ESF aí e ver o que vai fazer, porque tem que melhorar essas coberturas vacinais. Estrela do Norte é um município pequenininho, 100% PSF. Tá? Então, tem que melhorar. Vocês têm que procurar estratégias para melhorar. 2022. Aí você fala para mim, Ivone, mas cadê a cobertura do segundo reforço? Né? Ó, porque vocês estão vendo o segundo reforço, esse cor-de-rosa bem clarinho aqui, ó, não tem nada. Não tem nada. CPNI Web, tá? Eu fui tirar uns dados, tem nada. Só tem cobertura do primeiro reforço, tá? Então, primeiro reforço 2022, lembrando que eu peguei esse daqui até agosto, tá? Então, até agosto. Então, como que vocês estão em relação às coberturas vacinais? Alfredo Marcondes está acima de 100%, João Ramalho está em 90%, Narandiba, 100%, Ribeirão dos Índios está em 110%, só que, em compensação, Santo Anastácio está em 27%, 28%, Sandovalina. Gente, isso aqui é ação de imunização. Nós estamos com risco de doenças imunopreveníveis. Nós estamos com risco meningite, sarampo, tá? Pólio.
tudo rubéola, nós estamos com risco dessas doenças adentrarem no nosso país. E aí, como é que está o sistema de saúde pública nosso? Sabe? Então, tem que começar as ações lá no nosso município. E a nossa principal ação é que nós temos ferramenta, nós temos tudo. Nós temos tudo, município de Indiana, município pequenininho, Maiara, se estiver aí, uma sala de vacina, tá? Que estava em reforma, mas que tem uma funcionária de vacina lá que está lá há décadas, que é a Vilma. Tá? Então, assim, tem que buscar essas crianças, não pode. Segundo reforço aqui não atingiu nem 40%, Estrela do Norte, a mesma coisa para a Estrela do Norte, Ayumas. Pessoal, aqui a gente não está aqui para apontar ninguém, quem somos nós para apontar para vocês? Mas o que a gente está fazendo aqui é um apontamento técnico. Vocês têm que se reunir, vocês têm que se juntar e têm que ver o que está acontecendo, porque senão a gente fica apenas... como é que eu falo para vocês? Vocês ficam trabalhando, mas vocês não veem resultado das ações de vocês. Vocês têm que fazer uma análise das ações. Não precisa o GDE chegar aqui e fazer um apontamento desse daqui. Antes de fazer esse apontamento, vocês têm que estar sabendo o que está acontecendo no município de vocês. Tá? E aqui eu coloquei, né, aquele quadro lá, foi daqui que eu consegui fazer os gráficos de vocês, e coloquei município por município, tá? Primeiro, segundo reforço, lembrando que esses dados de vocês, esse asterisco aqui, é porque foram dados retirados até agosto de 2022, ok? Uma outra coisa, homogeneidade. A Érica falou, a Ana Paula também já falou da questão da homogeneidade. Homogeneidade de todas as vacinas é o quê? 70%. A cobertura das vacinas, de todas as vacinas, com exceção da BCG e da rotavírus, é 95%. Tá? Essas outras vacinas, BCG e rotavírus, é 90%. Mas a homogeneidade, como é que está a homogeneidade? Então, Emilianópolis, que fica perto de Ribeirão dos Índios, fica perto de Santo Anastácio, fica perto, tudo ali, ó, os municípios circunvizinhos. Olha a homogeneidade. Olha aqui, homogeneidade 2016. Quando a gente pega a homogeneidade, a gente pega os nossos 24 municípios, dos nossos 24 municípios, quantos deles atingiram a cobertura? E aí, a homogeneidade, nós teríamos que ter uma homogeneidade de 70%. Olha aqui as homogeneidades nossa do primeiro reforço, 2016, 12,5% do primeiro reforço, segundo reforço. É o reflexo daquelas coberturas lá que eu mostrei para vocês. Tá? Olha a homogeneidade aqui. Tudo, o nosso GVE não atinge a homogeneidade. Então, quer dizer, nós temos alto risco muito alto risco de reintrodução da polio aqui dentro da nossa regional, tá? E aqui a homogeneidade nos menores de 1 ano. O único ano que nós atingimos, que foi aquela cobertura vacinal lá que eu mostrei para vocês, que estava uma beleza nos menores de 1 ano, foi 2018. Olha aqui, batemos a homogeneidade, fomos acima da homogeneidade, 79,17. Olha 2022, como é que nós estamos. 8,33. Tá? Olha 2021. Então, nós precisamos melhorar as nossas coberturas vacinais. Nós precisamos fazer o nosso arroz com feijão, tá? Não adianta ficar inventando aí estrogonofe, isso, aquilo, outro, não. Vocês têm que fazer estratégias básicas, se juntar, ESF, atenção básica, vigilância epidemiológica. Outra coisa, esse negócio do pessoal da vigilância epidemiológica, estou falando de município que tem mais, que a enfermeira da vigilância epidemiológica é uma, a enfermeira da imunização é outra. Agora, nas nossas reuniões, nós queremos que vigilância epidemiológica esteja, mas enfermeira da imunização esteja. Por quê? Porque a gente vê que não há repasse de informação. Não há, tá?
Então, nós precisamos, infelizmente, nós temos que retroceder, nós temos que voltar a estratégias que nós utilizávamos antes. Beleza? E aqui, foi enviado para vocês, tá? Um comunicado da divisão de imunização, esse daqui é adaptado do comunicado 01, mas já tem o comunicado 02, e como que está a recomendação para as pessoas que vêm de área de circulação de poliovírus selvagem ou derivado vacinal. Gente, em relação à cobertura vacinal, há alguma dúvida? Vocês discordam das coberturas que a gente tirou lá? O que a gente tirou, a gente não manipula dados, a não ser os dados que estão lá. O que a gente faz é pegar o dado e trabalhar o dado jogando em gráficos e tabelas, tá? É isso que nós fazemos. Então, assim, o que está lá é o que vocês alimentaram o sistema, é reflexo da alimentação do sistema de vocês, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Nós já estamos quase chegando ao fim, tá? Faltam 25 minutos, eu falo para vocês que em 15 minutos a gente acaba isso aqui. Aula extensa para vocês foi uma tarde, para nós foi o dia inteiro, ok? Então vamos lá. Já que não há dúvidas, e se há dúvidas e depois quiserem chamar no privado, tá? Fiquem à vontade. Recomendação para, e nós estamos sempre à disposição. Recomendação para vacinação de pessoas advindas da área de circulação de poliovírus selvagem ou derivado vacinal. Então, o caso, pessoa com comprovação de esquema completo, VIP ou VOP trivalente para a faixa etária, considera vacinada, tá? Sem necessidade de dose adicional, exceto se a última dose foi administrada há mais de 12 meses. Então, o cara está vindo lá do Afeganistão, está vindo para cá, para o Brasil, tá? Você vai olhar a carteirinha de vacina dele. Como que tá? Ah, tá vacinado. Mas faz mais de um ano que ele tomou vacina? Então, eu vou fazer uma VIP dele. Quando? O cara chegou, aeroporto avisou, presidente Prudente, vai fazer o quê? É do município, vai lá para a Estrela do Norte. Município de Presidente Prudente avisa o GDE ou imediatamente o município de Estrela do Norte tem que estar ciente desse caso e tem que avaliar essa carteirinha de vacinação. A porta de entrada é o município de Presidente Prudente, por quê? Por causa do aeroporto. Ah, mas se o cara vem de ônibus? Se o cara vem de ônibus, porque até São Paulo ele veio de avião, se ele veio de ônibus, município pequenininho, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Usem as informações para o bem. Comunicação para o bem. Então, vai lá e saiba, vai fazer uma visita a essa família. Pessoa com comprovação de esquema, é óbvio que vocês vão fazer a visita, né? Isso aí não precisava nem você falar, Ivone, é óbvio. É óbvio, mas a gente tem que falar, tá? Vai que não é tão óbvio assim. Pessoas com comprovação de esquema completo com a voto B, considerar não vacinada, fazer um esquema de 3 doses da VIP, tá? E vai respeitar os intervalos. Pessoas acima, vamos ver, abaixo de 19 anos de idade, gente, eu tenho uma dificuldade com esse negócio, sabe? Acho que eu não aprendi bem lá no básico, lá na escola. Pessoas menos ou igual a 19 anos de idade, não vacinadas ou incompletamente vacinadas. Viajantes com idade menor de 6 semanas. Faço uma dose de VIP e não considero válida para a rotina. Vou vacinar a criança, vou colocar na ficha registro, vou colocar na carteira de vacina, vou anotar que essa pessoa veio de um país, porque essa criança pode sair da minha cidade, pode ir para outra cidade. Então, por que eu vacinei essa criança com menos de 6 semanas de idade? Eu tenho que ter essa anotação em algum lugar. E como? A lápis? Não, a caneta, porque a lápis alguém pode apagar. E iniciar o esquema de acordo com o calendário estadual de vacinação. Se ele é um viajante com idade igual ou maior que 6 semanas e menor que 19 anos, eu faço uma dose de VIP quando? O mais precoce possível. Quando?
Na primeira visita. Eu não perco a oportunidade. Eu falo pro cara, volta amanhã não. A sala de vacina está fechando. Peraí. Vai fechar mais tarde. Vamos vacinar. Tá? Vamos vacinar às 5 horas da tarde. Vamos vacinar. Ok? E completa o esquema básico com 3 doses de VIP, de acordo com o calendário estadual de vacinação. Pessoas a partir de 29 anos, de 20 anos de idade. Gente, eu sei que é cansativo. É muita informação para vocês. Mas não tem jeito, tá? Porque se surgir o caso, pelo menos vocês já ouviram falar. Não vacinado sem comprovação. Faça uma dose de VIP o mais precocemente possível. Vou dar para vocês um exemplo nosso do GB. O doutor Paulo esse dia perguntou. Um amigo dele foi viajar para um país, não é esse caso é gente que está vindo de fora. Foi viajar para um país. Essa pessoa teve que tomar VIP, entendeu? Por quê? Teve que avaliar. Não, teve que tomar VIP, não. Me desculpem. Eu falei para ele, tem que avaliar a carteirinha de vacina. Por quê? Tem que ver se essa pessoa tomou vacina há mais de um ano ou se faz menos de um ano. Qual que é a nossa situação, gente? Vamos ser sinceros. Tem. A maioria de nós não tem VIP. O que a gente tem que fazer? Fazer VIP. Ok? E completar o esquema. Beleza? E se o esquema está incompleto? Completa o esquema. Aqui, ó, a VOP-B não deve ser utilizada, pois não oferece proteção contra o poliovírus tipo 2. Por que eu uso VIP? Porque tem poliovírus 1, 2 e 3. Imunossuprimidos ou seus comunicantes. Sempre vacinar com VIP, tá? De acordo com a faixa etária e a situação encontrada. Uso na gravidez. O que tem que lembrar? Veio de fora para o nosso país. O que a gente tem que fazer? Vai conversar com o teu médico e vai avaliar o quê? O risco e o benefício. Quem vai avaliar? O médico dela. Olha aqui, ó. Eu nem vi isso aqui, viu? Mas tem que avaliar benefício e risco. Qual que é uma vacina inativada, tá bom? E o lactente pode ser vacinado conforme a orientação médica. Então, gente, a gente tem que analisar os casos. Ivone chegou para mim, eu não sei o que fazer. GDE. Tem aqui. Primeiro, leitura. Discussão do caso com a equipe. Fiquei na dúvida. Você vê? Primeiro, lê. Tá? Porque eu vou perguntar, leu? E sai do nosso país. E vai para essas áreas, para esses países. O que a gente vai fazer? Se a criança for menor de 7 anos, viajante, com idade maior de 6 semanas, você faz o quê? Menor de 6 semanas, você faz o quê? Faz uma dose de VIP, não considera válida para a rotina, mas escreve na ficha de registro, escreve na carteirinha de vacinação. Viajante, acima de 6 semanas e menor de 7 anos, segue o calendário estadual de vacinação. E se o esquema dele estiver completinho, você vai avaliar. Faz mais de 12 meses que completou o esquema, vacina com uma VIP. Beleza? Quando? 4 semanas antes da viagem. Para quê? Para a produção de anticorpos. Pessoas maiores de 7 anos de idade, completamente vacinado, sendo a última dose nos últimos 12 meses. Não faz nada, não faz nenhuma dose de vacina. Ah, é vacinado, mas a última dose faz mais de um ano. O que eu faço? Faço uma dose de VIP. Quando? 4 semanas antes da viagem. E se ele não tem vacinação nenhuma, ou não tem carteirinha de vacinação, mínimo 2 doses de VIP, preferência 3 doses, vocês vão fazer o mínimo? Não, vai trabalhar com o quê? Máximo 3 doses de vacina. Ah, mas o cara vai viajar logo. Vacina uma dose aqui, tá? Ah, ele vai viajar daqui 1 mês e meio, vacina uma dose, dá um intervalo mínimo de 1 mês, vacina a segunda dose e ele vai viajar. Beleza? Ok? E aqui nós temos, aqui embaixo, ó, esses países aqui são os países que há circulação dos vírus, então, países com surto, países com circulação viral, é só você clicar em cima do link, tá lá no comunicado que nós mandamos para vocês. E eu não poderia deixar a dúvidas. Até aqui, gente, eu sei que é muita informação,
Eu sei que foi muito corrido para vocês, tá? Mas nós aqui, enquanto GVE, nós estamos tentando fazer o mínimo, que é capacitar vocês, tá? E a Ana Paula ainda está fazendo mais uma ação, que é liberar o quê? Que vocês venham até aqui, né, que vocês façam o agendamento, que eu vi um monte de gente escrevendo aí no chat, eu quero, fazendo o agendamento com a Érica, tá, com a enfermeira Érica, para ela estar agendando com vocês o dia para estar esquematizando, para estar fazendo o plano junto, ok? Dúvidas? Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Oi, Ivone. Oi. É Maria Luísa, articuladora aqui da Alta Paulista, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com a apresentação da Ana Paula. Eu fiquei com uma dúvida. Pensando no plano de mitigação que os municípios terão que fazer, quando a Ana Paula apresentou aquela relação de CIDs, de pacientes hospitalizados, e ela falou de municípios pequenos, da importância dos municípios estarem falando com esses prestadores, né, para se fazer o exame, eu queria só tirar essa dúvida. Então, os municípios menores de 100 mil habitantes, eles vão colher o exame para pesquisar paralisia flácida aguda, somente se tiver ocorrido internação com aqueles CIDs? Eu fiquei com essa dúvida. Ana Paula aí, passa a palavra. Oi, Maria Luísa. Não, Oi, às vezes tem uma criança internada, vou falar mais de criança, porque de viajantes é mais raro acontecer, né? Uma criança internada de algum município aqui em Prudente. E o município, sabe, falou, Ana Paula, isso que a gente pediu para nos avisar que tem uma criança internada, tem uma criança internada no hospital tal, e estão falando aqui na cidade que é uma paralisia flácida aguda, um exemplo, tá? Aí a gente vai entrar, nós do GVE, vamos entrar em contato com o hospital para verificar se realmente tem essa criança internada lá e se eles já se alertaram, já se atentaram se é uma paralisia flácida aguda. Então, aqueles CIDs que estão lá são todas doenças que causam paralisia flácida aguda. Não é só de pólio, então são todas as doenças. Então, todos aqueles CIDs que estão lá, os hospitais precisam, a gente também fala hospital, porque essa criança com paralisia, ela provavelmente vai parar no hospital antes de parar numa unidade de saúde. Mas se ela parar primeiro numa unidade de saúde, essa unidade de saúde pode notificar também, entendeu? Mas aí eu peço para os municípios menores, porque os municípios conhecem, tem a falação dentro do município, o filho da fulana está internado lá na Santa Casa de Prudente e ele não mexia a perninha, um exemplo. Então, entra em contato com a gente, para a gente entrar em contato com o hospital. Vocês realmente têm esse caso aí? Vocês coletaram, vocês notificaram? Então, para a gente monitorar isso. Então, essa é a ideia dos municípios menores aí se atentarem, se caso ficarem sabendo, aí aconteceu algum rumor no município de que tem uma paralisia flácida aguda ocorrendo, tá? Então, essa é a ideia, porque a gente também vai atrás do hospital, seja onde ele esteja internado. Nesse caso, então, Ana Paula, sempre vai ser o GVE que vai entrar em contato com o prestador para ele fazer essa possível coleta? Ou não necessariamente? A gente precisa ficar sabendo imediatamente do caso. Então, assim, os municípios têm porta aberta de entrar em contato com os hospitais, a gente não bloqueia isso. Mas se quiser entrar em contato com a gente, fica melhor, porque a gente já faz uma orientação completa ao hospital, né, como Estado. Então, por isso que a gente pede, assim, para entrar em contato com a gente, e a gente entra em contato com a vigilância do município, onde a criança está internada, ou direto com o hospital também. Então, por isso. Mas nada impede também de entrar em contato com o hospital. Só que daí a gente precisa também ficar sabendo o mais rápido possível desse caso, para poder fazer as orientações, né, tanto de coleta, tem prazo para coleta, tem prazo para notificação, então é importante isso, o município ficar sabendo, entra em contato com a gente. Entendi, muito obrigada, viu? Passo a palavra. Obrigada, Ana. Bom, gente, lembrando que a pergunta da Maria Luísa é uma pergunta pertinente, né? Lembrando o seguinte,
Está dando microfonia. Lembrando o seguinte, que a gente tem que pensar que vocês agora vão elaborar um plano. Vocês vão estar elaborando um plano dentro do município, entendeu? Então, Maria Luísa, ótima a sua pergunta, e assim, é bom que vocês também, as articuladoras, interajam, né? Porque assim, vocês da atenção básica vão ter que estar junto com a vigilância, tá? Porque as ações são em conjunta, e vocês vão ter que elaborar esse plano juntos, tá? Muito boa pergunta aí, tá? É bom que vocês já estão aí, já estão atentando, e tem que pegar o plano e tem que dar uma lida no plano para discutir com a Vigilância Epidemiológica Municipal. Muitas lidas, viu? Porque para a gente chegar nesse contexto aqui hoje, viu? Foram muitas lidas aí, muitas discussões entre Ana Paula, Ivone e Érica, tá? A equipe técnica do GVE. Bom, e eu não poderia deixar de deixar a palavra do Senhor, né? Lá em Provérbios 19, 20, está escrito assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Então, assim, a gente, muitas vezes, eu falo isso por mim, tá? Não estou falando, essa palavra, ela fala muito ao meu coração, que muitas vezes a gente acha que a gente sabe alguma coisa, e aí chega uma coisa nova dessa daí, a gente vê que a gente não sabe quase nada, tá? Que a gente precisa muito ler, que a gente precisa de muita instrução, e que a gente precisa muita discussão, né? Igual nós três aqui discutimos, né, e lá em São Paulo, com o pessoal de Presidente Prudente. Então, assim, tem que ouvir conselhos, tem que aceitar instruções. Não se acha muita coisa não, viu, porque quando chega um negócio desse daqui, você vê que você não sabe de nada. Muito obrigada, tá? Beijo, fiquem com Deus. Equipe do GVE. Tchau, gente. A gente está à disposição. Gente, espera só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui se a Ivani, se o pessoal de Prudente tem alguma coisa para falar também, se lembrou de alguma coisa. E relembrar vocês, tá? Entre em contato aqui com a Érica, se não conseguir falar, fala comigo também. Mas é que a Érica vai fazer a agenda dela, porque ela tem um dia especial para fazer paralisia flácida aguda também. Mas tem os outros dias, de repente dá para fazer um grupinho aí de 3 ou 4 municípios, vocês tragam um notebook, e aí a gente vai fazer juntos, tá bom? Então, vocês podem agendar aqui com a Érica. Temos pouquíssimos dias, né, para poder fazer esses 2 planos. Tá certo? Alguma palavrinha? Abre, Ivani, fala alguma coisinha aí para nós também. Né? Sempre que a gente tem os articuladores. Parabéns. Graças a Deus que a Ivani está aí. Bom, Ivani é uma articuladora nova aqui para a gente. Então, a gente só tem a ganhar, com certeza. Então, parabéns para vocês. Foi uma apresentação assim extensa, como a Ivone falou, né? Mas muito boa mesmo, assim, bem resumida, de forma que deu para entender bem melhor. Né? Então, acho que foi parabéns para vocês mesmo, e vamos lá, estamos juntos aí para apoiar vocês, os municípios, também me coloco à disposição, tá? Da vigilância dos municípios, se precisar alguma coisa, tá joia? Mas parabéns. Obrigada. Então, turma, eu sei que tá bem em cima da hora, né? Então, vamos encerrar, e a gente está à disposição aí para ajudar no plano, tá bom? Obrigada a todos, e logo coloco no nosso canal do YouTube essa apresentação para vocês verem de novo. Tchau!